Programa diário de oração aqui pela Rede Século XXI, conversando, ou melhor, levando até você esta nossa devoção aos santos. São tantos, não é? Mas não dá para a gente buscar todos eles aqui, apresentando a história de cada um, ou as suas coisas mais importantes, né? Um pouco da biografia, daquilo que de fato trazia para as pessoas uma outra maneira de ver ou de falar de Deus. Hoje, de uma maneira muito especial, nós vamos falar sobre Santa Teresa de Ávila, ou Santa Teresa d'Ávila, como muitas pessoas conhecem. Há muitas paróquias no nosso país que é dedicada, não é? Que é consagrada a Santa Teresa d'Ávila justamente por aquilo que ela fez e por aquilo que ela acreditou fazer. Uma santa que gostava de ler história dos santos. Isso é muito bonito na vida dela. É claro que antes de ser proclamada santa, né? E chegou inclusive a fugir de casa, entre aspas, com seu irmão, para aquelas pessoas que eram consideradas pagãs, os mouros, né? E lá falar dos santos para ele, ou falar de Jesus para eles. Isso porque a vida dos santos chamava a sua atenção, não porque eram pessoas colocadas diante de Deus como importantes, mas pelo estilo e pelo ritmo de vida que estes homens e mulheres santos e santas tinham. E isto fascinava Santa Teresa d'Ávila, tanto que ela entrou para o convento e a sua vida foi uma vida dedicada à santidade, de fato. Buscar a santidade, que é bem diferente, não é? Às vezes hoje nós precisamos trabalhar cada vez na nossa vida essa dimensão da santidade, da busca da santidade. Quando eu falo que Santa Teresa buscava a santidade é porque ela acreditava piamente que a sua vida só tinha sentido se ela vivesse a partir disso. Então, admiradora dos santos, ela queria se fazer igual a eles. E por isso que, em determinado momento, ela resolve, não dá para contar toda a história aqui, mas ela, quando o pai a leva para o convento, ela vai para o convento das irmãs, depois volta, até o momento em que aos 20 anos de idade, ela resolve fugir e ir para as Carmelitas e lá, de fato, dedicar toda a sua vida de santidade às outras pessoas. Uma das coisas muito importantes é que lá no convento ela teve um contato muito direto com as cartas de São Jerônimo. E isso foi determinante para que ela de fato percebesse, não, isso é a minha vida, né? É aquilo que eu prezo, aquilo que eu acredito, o amor à cruz. É por isso que ela é hoje considerada uma das grandes doutoras e místicas da nossa igreja. Acreditava piamente que a cruz de Cristo também era motivo de redenção e salvação. Aquilo que às vezes hoje nós tememos, Santa Teresa amava. As coisas das quais hoje fugimos, Santa Teresa luta para que essas coisas, de fato, naquele tempo, fossem para ela motivo de santidade e de salvação. E aí para nós entra uma grande virtude de Santa Teresa, que é a virtude da oração. A gente pode pensar assim, mas como que a oração é uma virtude? A oração é um exercício, é uma prática, é lógico que é. A oração ela pode ser uma oração espontânea, ela pode ser a recitação de um rosário, ela pode ser a recitação de uma outra oração escrita para nós, mas ela é uma virtude. A pessoa orante, ela é virtuosa por si mesma. A nossa espiritualidade diz isso, não é? A espiritualidade da nossa Igreja Católica diz isso. A oração, a pessoa orante é uma pessoa virtuosa. Nós entendemos, por mais que muitas pessoas digam ao contrário, que a oração ela é um bem e que dignifica a nossa alma. A gente fala sempre isso. Mas por quê? Só da espiritualidade, coisas lá do céu? Não. A oração constante faz de nós, como pessoas orantes, aqueles que têm um discernimento sobre as coisas. Não é fácil, não é tão simples, a gente sabe disso. Mas a oração, ela edifica de fato a nossa alma. Ela dá uma compreensão diferente para nós. Daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, como nós podemos agir. E a nossa querida Santa Teresa viveu isso plenamente. E eu acho isso muito importante para nós hoje. Se a gente não tem essa referência, muda muita coisa. Porque a gente passa a olhar os santos não como modelos a serem imitados, mas como mais um. E agora a gente tem que pensar nisso. Se Santa Teresa, ela tinha como referência a vida dos santos, ela que já era preparada para isso por Deus, por que às vezes nós não podemos ter isso também como uma referência para nós? Por que às vezes nós temos essa dificuldade de perceber também essa busca da santidade como um dom de Deus? Se a oração é uma virtude,
a busca pela santidade, partindo da oração, também acaba sendo uma virtude. E é por isso que às vezes quando a gente olha para os santos, a gente pensa assim, puxa vida, será que eu não vou conseguir o mínimo daquilo que eles viveram? Eu acho que sim, é possível sim, só que às vezes nós precisamos retomar um pouco ou ressignificar as coisas que nós temos feito e temos buscado. O que é que eu tenho buscado que de fato tem me possibilitado viver a busca pela santidade? Quais são as coisas, quais são as pessoas, quais são os lugares, quais são as situações que me ajudam a viver essa dimensão da santidade? Será que o que falta para nós é justamente um acordar para a nossa realidade pessoal e entender que muitas coisas nós podemos fazer e sempre contando com essa virtude fundante que é a oração? Então valeria a pena pensar nisso. Coloque isso também como um pedido nas suas orações, que você seja uma pessoa orante. Fique agora então com a bênção e uma oração toda especial para você e para toda a sua família. Nós vamos fazer a nossa oração para você e para toda a sua família, lembrando de maneira muito especial a devoção que nós temos ao coração de Jesus, que tem mantido a nossa igreja, principalmente pelos membros do apostolado da oração, a viver intimamente a sua oração com Deus. A força que nós temos de todos aqueles que, pela sua devoção ao coração de Jesus, nos ajudam e iluminam a nossa vida com as suas orações, para que a gente possa cada vez mais viver plenamente essa devoção também. Então, por isso, que essa oração ao coração de Jesus é para você e a consagração também de toda a sua família. Senhor Jesus Cristo, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Ensina-nos a levar a todas as pessoas uma mensagem de esperança, principalmente para aquelas que buscam um sentido para a sua vida e para também as que sofrem em condições desumanas. Queremos hoje aceitar com paciência os sofrimentos morais e físicos que nos aparecerem, a fim de crescer e avançar no caminho da santidade. Em união com a Virgem das Dores, nós te pedimos pelos moribundos, pelos enfermos e oprimidos, para que tenham a força do Espírito e saibam transformar suas dores em instrumento de libertação. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. Coração de Jesus, salvação dos que em Ti esperam, tem compaixão de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.